Que a paz e a graça divina acompanhem quem nos ouve hoje, trazendo uma bênção especial para o seu dia e para toda a sua semana. Amém. É sempre bom começar o nosso estudo com essa perspectiva, né? Com certeza. E olha, nós vamos precisar muito dessa graça hoje. Ah, vamos mesmo. Porque neste nosso mergulho profundo, a gente vai encarar um texto que desafia, tudo o que achamos que sabemos sobre fé e sofrimento. É um texto que não poupa ninguém, de fato. Não poupa mesmo. Vamos analisar um poema antigo que começa com uma das canções de amor e saudade mais lindas e dolorosas já escritas. Mas que termina de um jeito brutal. Nossa, muito brutal. Um desejo de retribuição tão sangrento que a imensa maioria das pessoas prefere simplesmente fingir que ele nem existe nas escrituras. A transição de emoções nesse texto é algo que beira o vertiginoso. Estamos falando, claro, do Salmo 137. Isso. E para guiar essa nossa análise de hoje, nós temos o privilégio de contar com fontes riquíssimas, né? As notas de contexto da Bíblia de Estudo NAA, junto com os comentários super precisos do Dr. Allen P. Ross. Exato. E a nossa grande missão aqui é tentar compreender a anatomia dessa montanha-russa emocional. É entender como um luto tão profundo se transforma num clamor implacável por justiça, sabe? Pois é. Ok, vamos desvendar isso, porque não dá para simplesmente pular para a explosão de raiva lá no final. Não entendeu o começo. Isso, sem antes visualizar e sentir o cenário de perda absoluta que dá origem a tudo isso. O texto começa nos transportando geograficamente. Ele coloca os exilados judeus sentados às margens dos rios da Babilônia. E é importante notar que as nossas fontes explicam que esses rios não são pequenos riachos poéticos, sabe? Ah, não! Não, eles se referem ao poderoso rio Eufrates, e a uma rede colossal de canais de irrigação. Era o que sustentava todo o Império Babilônico, que, bem, era a superpotência da época. Caramba! Essa ambientação é crucial para o peso psicológico da cena. Imagine o impacto visual e emocional para quem estava ali. Deve ter sido aterrorizante. Com certeza. Pessoas arrancadas da sua terra natal, de Jerusalém, que é uma cidade montanhosa, e de repente presas na planície vasta e plana da Mesopotâmia. É um contraste absurdo, e a atitude deles lá à beira desses canais imensos revela o estado de espírito de todo o grupo, porque eles não estão trabalhando, não estão curtindo a paisagem. O texto diz que eles se assentavam e choravam. A postura universal do luto que paralisa. Exato, aquele luto que tira a força das pernas. A lembrança de Sião, que é Jerusalém, né? A lembrança da vida que foi destruída esmaga qualquer consolo. E essa imagem de paralisia ganha um detalhe visual forte. Eles penduram suas harpas nos salgueiros, ou choupos, dependendo da tradução. É uma série de filme. A dor é tão esmagadora que os músicos simplesmente desistem. Os instrumentos ficam lá, balançando nas árvores. A Bíblia de Estudo NAA aponta um detalhe temporal fascinante sobre isso. Os verbos estão no passado, sugerindo que o salmo é uma lembrança posterior ao exílio. Uma retrospectiva da época em que a música morreu. Uau, a música morreu. E o comentário do Dr. Ross classifica essa passagem como uma linguagem patética, mas bela. E patética no sentido original de patos. Que evoca compaixão, né? Isso mesmo. Aquelas harpas não são só madeira e cordas. Elas representam a identidade deles, a conexão direta com o culto sagrado. E o que eu achei infinitamente mais sádico é a atitude dos babilônios. Não bastou destruir a cidade, arrastar essas pessoas por centenas de quilômetros. Eles ainda exigem entretenimento. Pois é, os opressores exigem canções alegres de Sião. É muita crueldade. Para mim, é como exigir que um artista que acabou de ser feito prisioneiro e perdeu a família pinte um quadro alegre da própria cela para decorar a sala do carcereiro. Nossa, ótima analogia. É uma humilhação para quebrar a alma. E se conectarmos isso a um contexto maior, o pedido dos babilônios ganha contornos de profanação. Os cânticos de Sião eram hinos sagrados. Cantar isso por entretenimento barato da nação que queimou o templo seria o ápice do sacrilégio. Total. Por isso o verso 4 tem aquela pergunta cheia de angústia. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? E essa recusa não é teimosia. Não mesmo. É a base de um juramento de lealdade extrema, né? O lamento dá lugar a um voto. E o salmista coloca o próprio corpo na linha de frente para não esquecer Jerusalém.
O nível de radicalidade desse juramento é assombroso. Eu fiquei chocada lendo as fontes. A Bíblia de Estudo NAA detalha as maldições autoimpostas. Ele diz que se esquecer de Jerusalém, a mão direita dele deve se ressecar. Que significa perder a habilidade motora, a destreza para tocar a lira. A carreira dele indo pro ralo. E ele vai além, pede para a língua ficar colada ao céu da boca, perdendo a capacidade física de cantar. Sim, é muito intenso. Mas assim, eu preciso perguntar, lendo isso, não bate um choque de realidade? Por que alguém iria tão longe? Desejar ativamente perder membros, perder a fala, não soa como um exagero poético muito, sombrio? O que é fascinante aqui é que, para nós hoje, soa como automutilação psicológica. A gente trata a memória como algo passivo. Lembramos, esquecemos, igual esquecer onde deixou a chave, né? Exato, acontece. Mas o Dr. Ross e a Bíblia NAA nos ajudam a entrar na mente de um judeu piedoso daquela época. Para ele, a memória é uma ação moral. Como assim? Esquecer Jerusalém seria trair a aliança com Deus e com o seu próprio povo. E o convite para a traição estava ali, sendo feito pelos babilônios que queriam música alegre. Então ceder a esse pedido seria vender a fé por conforto. Então, na visão do salmista, perder a habilidade musical é o preço justo. Se a mão e a língua forem usadas para desonrar a memória de Deus, elas perdem o direito de funcionar. O texto diz que Jerusalém é a sua maior alegria. Caramba, isso muda toda a perspectiva. Não é loucura, é uma declaração inegociável. Tipo, o meu talento não está à venda. Exato. E é justamente esse amor intenso por Sião que vai acender o pavio para a parte final do texto. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, ou melhor, perturbadora. Sim, o tom muda bruscamente. Toda aquela beleza da qual o Dr. Ross falou dá lugar a um ódio letal, um desejo de vingança. Mas o que me chamou a atenção é o primeiro alvo dele. Os edomitas. Isso. Ele não ataca Babilônio direto, ataca os vizinhos edomitas. Por que esse ódio contra quem morava ali do lado? A Bíblia de Estudo NAA traz um contexto crucial. Os edomitas eram parentes de Israel, descendentes de Esaú. Parentesco antigo, né? Sim, mas sempre foram os maiores antagonistas. O ódio do salmista vem de uma traição imperdoável. Quando Jerusalém foi destruída, os edomitas celebraram. Eles se aliaram aos invasores e gritavam para arrasar a cidade até os alicerces. Gente, a dor da facada nas costas. O próprio vizinho aplaudindo o massacre. O trauma do exílio fica infinitamente pior. Com certeza. Mas depois de lidar com esses traidores, o salmista vira o canhão para o verdadeiro culpado, a Babilônia. Ele deseja a eles todo o mal que fizeram a Israel. E aí chegamos no versículo 9. É, o versículo inegavelmente mais chocante. O desejo de que os bebês babilônios sejam esmagados contra as pedras. É doloroso até de falar. É um impacto brutal na leitura. Não há como negar. Como a gente consegue lidar e processar um desejo tão sanguinário dentro de um livro sagrado? Eu peço ajuda mesmo, porque é difícil conciliar isso com a fé. Isso levanta uma questão importante, talvez o maior desafio deste estudo. A nossa repulsa ao ler isso é correta e justificada. Que alívio ouvir isso. Mas, de novo, o Dr. Ross e a Bíblia NAA nos dão a chave. Esse desejo precisa ser lido à luz do luto extremo da guerra e da lei de Talião. Aquela velha regra do olho por olho, dente por dente? Exatamente. Que a maioria hoje acha que é um incentivo à vingança, mas na verdade era o oposto. Como assim o oposto? No mundo antigo, a lei de Talião, a retribuição medida por medida, foi criada para limitar a vingança desenfreada. Se alguém roubasse uma ovelha, você não podia incendiar a vila da pessoa. A punição não podia exceder o crime. Ah, entendi. Tinha que ser equivalente. Isso. Então, quando o salmista clama por essa retribuição contra a Babilônia, ele está operando dentro desse limite jurídico, que eles sofram exatamente o que fizeram os outros sofrerem. O que nos leva a uma nota muito importante da Bíblia de Estudo NAA. Eles nos direcionam para Isaías, capítulo 13, versículo 16. E quando lemos aquilo... a gente percebe que o salmista não tirou essa ideia terrível do nada. Pois é, não foi um exagero criativo da cabeça dele. Os impérios faziam isso para garantir que a nação vencida não se reerguesse.
O detalhe devastador é que os babilônios já haviam feito isso com os bebês de Israel. Uau! Vou até dar um segundo para essa informação assentar. Então ele não está inventando uma punição doentia e aleatória sentado confortavelmente numa mesa. Não. Ele está colocando em palavras o horror que ele e os sobreviventes viram com os próprios olhos. Ele viu as famílias de Israel passando por isso. Precisamente. Ele pede que a lei de Talião seja cumprida na sua forma mais literal, e aqui entra um ponto crucial. Isso é uma oração imprecatória. O que isso significa na prática? O comentário do Dr. Rosa é muito claro. O salmista é um exilado indefeso. Ele não tem exército, não tem armas, ele não está convocando uma milícia para atacar civis. Ele está entregando o ódio e a justiça nas mãos de Deus, o justo juiz. Exato. É o grito de quem foi estilhaçado pela dor, deixando a conta da atrocidade para que o poder divino resolva. Olha, é muito vital a gente deixar isso cristalino para quem nos ouve hoje. Nós estamos fazendo uma análise teológica de um texto muito antigo, cheio de emoções cruas. Sem dúvida. De forma alguma, isso serve para endossar, justificar ou glamorizar qualquer ideologia contemporânea de retaliação ou vingança, tá? O que estamos fazendo é dissecar a anatomia de um trauma ancestral. A dor dessas pessoas alcançou um nível tão aterrorizante que forjou uma oração que ecoa a mesma brutalidade que sofreram. Perfeito. O papel do Salmo não é propor uma ética de guerra para os dias de hoje, mas documentar que diante do mal grotesco, a resposta da alma humana é o caos. E as escrituras abrem espaço para essa fúria, em vez de censurar. Então, o que tudo isso significa, né? Como a gente amarra o silêncio das harpas, nas árvores, o juramento físico e esse grito gutural por justiça. Sintetizando o que vimos nas nossas fontes, o Salmo 137 é um documento visceral sobre a experiência de ser esmagado pela história, mas tentar manter a identidade. Ele mostra que há espaço, sim, na presença divina, para o luto profundo, para a indignação crua perante a injustiça. E não higieniza a dor humana. Não exige que a vítima ofereça um sorriso compreensivo ao carrasco. E essa honestidade nos desafia, né? A gente vive numa cultura de pensar positivo o tempo todo, mesmo com o mundo desmoronando. Isso levanta uma reflexão que eu gostaria de deixar para quem nos ouve. Se essas pessoas da antiguidade tinham a liberdade e a coragem de serem tão brutalmente honestas sobre seus traumas e amarguras diante de Deus, será que a nossa tendência moderna de higienizar nossas emoções não é um erro? Exatamente. Esconder nossas raivas debaixo do tapete pode estar bloqueando a verdadeira cura. Que soco no estômago. É libertador saber que podemos nos apresentar a Deus exatamente como estamos, sem máscaras. Bom, quero agradecer demais a atenção de todos nesse mergulho profundo no Salmo 137. Foi um estudo intenso, mas muito necessário. Mas, pessoal, prestem muita atenção. O nosso momento não termina aqui. O áudio de hoje vai continuar logo em seguida com um louvor belíssimo que é diretamente baseado nas palavras deste salmo. Uma excelente oportunidade para meditar no que conversamos. Com certeza. O convite é para que todos mantenham os corações abertos e continuem nesse estado de comunhão e devoção a Deus após o término do nosso estudo. Deixem a agitação de lado por mais alguns minutos e ouçam esse louvor. Fiquem na paz divina, uma excelente semana e até a próxima. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. As nossas lágrimas derramamos nos salgueiros que lá havia. Penduramos os nossos violões. O mundo pede festa, mas há saudade nos nossos corações. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Os nossos opressores exigiam alegria para disfarçar as prisões. Diziam: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas a adoração do cristão não nasce na escravidão. O
sistema desse mundo tenta roubar a nossa voz, mas a gente sabe que essa terra não foi feita para nós. As nossas harpas estão mudas, o violão parou de tocar. Nós somos peregrinos cansados, com saudade de voltar pro lar. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como vamos sorrir se o nosso espírito se acanha? A Babilônia tem os seus rios, mas a nossa sede é de Jesus. Não há canção que apague a falta que faz a nossa luz. A igreja chora no exílio, sentindo o peso dessa dor, mas guarda sua santidade, esperando o Salvador. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém adorada, que a minha mão direita resseque e não toque mais nada, que a minha língua se apegue ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti. Se eu preferir as ilusões que a Babilônia me dá aqui. O cristão vive no mundo, mas o seu coração não se entregou. A nossa bússola aponta pro céu, de onde a graça nos chamou. as nossas harpas estão mudas, o violão parou de tocar. Nós somos peregrinos cansados, com saudade de voltar pro lar. O mundo não entende o nosso choro, É saudade da eternidade. nós fomos feitos para o céu, Para a santa cidade. enquanto o exílio não acaba, a gente chora com razão, mas a lágrima do cristão já é a sua adoração. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? A nossa fé não se negocia, a igreja não barganha. Se eu me esquecer de ti, que pare o meu coração. A nova Jerusalém é a dona da nossa canção. Guarda o teu violão, cristão, pro dia da redenção. Nos salgueiros penduramos As nossas harpas, peregrinos cansados, esperando o Salvador.